Bom, irmãos, para quem está acompanhando, né? Nós estamos aí no segunda semana do Sermão do Monte, né? Nós estamos fazendo a explanação do Sermão do Monte e hoje é, na verdade, o segundo dia. Semana passada nós fizemos uma introdução ao Sermão do Monte, né? Nós falamos sobre o geral do sermão, falamos um pouco sobre as bem-aventuranças, né? O geral das bem-aventuranças, e ali nós pudemos entender, na verdade, por que Jesus entrou com esse Sermão do Monte, no momento em que ele entrou, por que ele pregou, as pessoas que estavam fazendo parte daquela situação, como que estava a política, como estava a religião naquela época, e por Jesus Cristo ter pregado esse Sermão do Monte, né, as coisas em que ele incorreu ali em perseguições, né, as pessoas tentando matá-lo, as pessoas divergindo daquilo que ele pregou, daquilo que ele falou. Então, por que nós fizemos essa introdução? Para que nós pudéssemos ver o quanto essa palavra que Jesus nos deixou, né, que é o Sermão do Monte, o quanto ela influenciou pessoas naquela época, como influenciou, aonde ela influenciou e aonde ela vai influenciar na nossa vida hoje, né? Eu gostaria que vocês abrissem o livro de Mateus, capítulo 5. Vejam bem que agora nós vamos entrar no terceiro versículo. E nós vamos ficar esse culto inteiro aí falando desse terceiro versículo. Nós, já comentei com vocês, o Sermão do Monte são 111 versículos. E eu quero, na verdade, fazer com que nós vejamos a grandeza desse sermão, a grandeza dessas coisas que Jesus Cristo falou aqui nesse dado momento. Eu queria que nós venhamos, na verdade, entender quão grande é a sabedoria de Jesus Cristo, quão grande é na verdade, a virtude da palavra de Deus, porque a verdade da palavra de Deus, ela transforma, ela muda, ela restaura, ela restabelece, e nós vamos ver que versículo a versículo, o poder que tem, o quão a Bíblia ela é fantástica, ela é imensa, ela é tremenda, porque versículo a versículo nós vamos ver a grandeza que tem na palavra de Deus, né? E nós sabemos que a palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia. Hoje eu vou estar aqui ministrando sobre essa bem-aventurança, e eu tenho certeza que num outro dado dia Deus pode dar uma outra palavra em cima disso. Então, gente, é imenso, a gente não pode abrir mão em nenhum momento da palavra de Deus, né? E vamos ler agora Mateus 5:3, que diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Existem algumas traduções que diz pobre de espírito. Alguém tem essa tradução aí? Que diz pobre de espírito? Foram as duas traduções que nós temos na Bíblia: pobreza de espírito e humildade de espírito, né? Irmãos, estamos aqui, na verdade, entrando no particular do Sermão do Monte, né? Nós falamos do geral, falamos do âmbito geral, né, do Sermão do Monte, e hoje nós vamos começar a entrar no particular, versículo a versículo, entendimento a entendimento daquilo que Deus tem para nós. Na verdade, parece que nós vamos analisar a palavra de Deus, né? Parece que nós vamos verificar dentro da palavra aquilo que Deus tem para nós, mas na verdade o real é que a palavra de Deus, nesses momentos em que nós estivermos aqui, ela vai nos averiguar. Na verdade, não somos nós que vamos analisar a palavra. Na verdade, é a palavra de Deus
nesse Sermão do Monte que vai nos analisar. A palavra de Deus nesse Sermão do Monte vai mostrar para nós como nós estamos. Ela vai mostrar como está a nossa real conversão. Como estamos verdadeiramente? Estamos verdadeiramente transformados? Estamos vivendo aquilo que Deus realmente tem para a nossa vida? Então, nós vamos ser confrontados. E esse confronto, ele é pertinente, ele é necessário, ele é vital para nós, para que a gente possa entender em que pé nós estamos e onde Deus quer que nós chegamos. Vejo que esta primeira bem-aventurança, na verdade, como a gente vai ser analisado, por que nós vamos ser analisados, Porque na verdade, esse confronto ele tem que acontecer, quanto a como estamos procedendo e em que pé nossa real transformação está, E isso será totalmente pessoal, na verdade. Deus vai falar no íntimo do nosso coração. Você vai se lembrar, como eu me lembrei nos momentos em que estive ministrando, como que eu tenho me deparado, como que eu tenho me postado diante de certas situações. É realmente da maneira que Deus quer? É realmente um coração convertido que está sendo colocado diante das situações? Vejam que esta primeira bem-aventurança, ela começa dizendo que aqueles que refletem a imagem dessa bem-aventurança são aqueles que possuirão o reino dos céus. Não é isso que ela diz? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que procedem dessa maneira são as pessoas que não herdarão, elas possuirão o reino dos céus. Necessariamente, esta é a primeira das bem-aventuranças. Por que a primeira? Porque devido à excelente razão que ninguém pode entrar no reino dos céus se não for humilde. Ninguém entrará no reino dos céus se não for pobre de espírito. Ninguém conseguirá adentrar os portões celestiais se não tiver humildade de espírito, não tiver pobreza de espírito, Esse reino, que é o reino dos céus, chamado o reino de Deus, é algo que nós precisamos ter no nosso coração, é a humildade de espírito, a pobreza de espírito. Esta é a característica fundamental do crente. É a característica fundamental que nós precisamos ter. É a característica do cidadão do reino, dos céus. E todas as outras que nós vamos ver depois, elas são resultantes de um coração humilde. Elas são resultantes de um coração pobre de espírito. Tudo que nós vamos ver depois, nós vamos aqui entender que Jesus Cristo, Ele colocou milimetricamente esse Sermão do Monte, bem-aventurança após bem-aventurança, e nós vamos ver que Jesus Cristo colocou tudo no lugar certo. Por que essa é a primeira? Porque o coração, se ele não for humilde, se ele não for pobre de espírito, nós não vamos incorrer nas demais coisas que tem aqui, que é, por exemplo, choram, o bem-aventurados são os que choram. Como que eu vou chorar com toda essa desgraça que nós estamos vendo no mundo, que eu vou me colocar diante de Deus, se não existe humildade para reconhecer que hoje eu estou aqui, eu tenho, mas existem pessoas que não têm. Nós estamos aqui dentro, no quentinho, mas existem pessoas lá hoje que possivelmente vão morrer de frio. E a humildade, a pobreza de coração, ela me leva a perceber que pessoas que são menos desafortunadas que eu precisam. E talvez eu não possa fazer nada agora nesse momento, mas eu sei quem pode.
Eu sei quem pode. Então todas as bem-aventuranças que se seguirão, elas são, na verdade, ligadas à pobreza de espírito, à humildade de espírito. Esta é a característica fundamental nossa. Todas as outras bem-aventuranças são caracterizadas assim de sermos cheios de algo. Todas as outras características mostram que nós fomos cheios, repletos do Espírito Santo. Vocês vão ver que, como nós falamos aqui, não há possibilidade de alguém viver o Sermão do Monte se não for cheio do Espírito. Mas antes de sermos cheios, tem que haver um esvaziamento. Antes que eu seja cheio, tem que haver um esvaziamento. Para que eu seja cheio do Espírito Santo, tem que haver um esvaziamento de mim. Tem que haver uma diminuição de mim, para que Cristo possa crescer em mim. Não há como eu ser cheio do Espírito, estando cheio ainda das minhas indagações mundanas. Não tem como. Isso é impossível. O esvaziamento é justamente algo que acontece com o humilde. Ele se esvazia de todos os fundamentos naturais, assim como o próprio Paulo disse. Aqui está o maior problema que nós, enquanto filhos remidos, redimidos, salvos, libertos, encontramos. É o esvaziamento. É algo que para nós, irmãos, é quase que arrancar realmente a nossa pele com a unha. É o momento em que eu me deparo, eu sempre conversei com a minha esposa, e eu sempre criei que o grande problema para nós nos convertermos, principalmente os homens, é eu me deparar que até o presente momento, tudo que eu fiz estava errado. Tudo o que eu fiz não era completamente bom. Tudo que eu fiz não era completamente certo. Até aqui o orgulho me tomou. Então, para que eu me converta, para que eu aceite Jesus, eu tenho que colocar isso na minha mente, eu tenho que olhar para mim mesmo e entender que tudo que há em mim está errado, é pecaminoso, é mau, não há virtude. Na vida humana não há virtude se não houver Jesus Cristo. Então por isso que é difícil a conversão, a verdadeira conversão. Porque é muito fácil nós simplesmente com uma profissão de fé, né, dizer assim: ah, Jesus, eu te aceito e agora tudo está bem. Mas nós não largamos nada das nossas convicções, não abrimos mão dos nossos pensamentos, não abrimos mão das nossas vontades, dos nossos desejos, não abrimos mão de nada. E aí, como muitas vezes nós entramos na igreja, nós entramos na casa do Senhor, ou colocamos uma música no nosso carro, ouvimos uma pregação na nossa casa, com o coração cheio de ódio, de mágoa, de tristeza, e nos colocamos diante de Deus não para pedir um perdão, mas nós achamos que conseguiremos alcançar o lugar santo com o coração desse jeito. É impossível. Jesus Cristo diz o seguinte: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, e na verdade não é nem contra o seu irmão, a palavra está dizendo é que se o seu irmão tiver algum problema contra você, deixa a sua oferta aqui, vai reconciliar-te com ele, e então você retorna e faz a oferta. E aí nós achamos que lá nos momentos da nossa casa, ou no momento aqui cultivo, com o coração cheio de mágoa, e não queremos abandonar nada disso, achamos que somos capazes de entrar no lugar santo e adorar a Deus verdadeiramente. É impossível. É impossível, por isso que eu falo que não somos nós que vamos analisar a palavra nesses dias.
É a palavra que está nos analisando. É como se nós estivéssemos verdadeiramente na frente de um espelho. E qual é a imagem que está sendo refletida? Qual é a imagem que está sendo mostrada ali naquele espelho? Eu que muitas vezes levanto a mão e falo: Senhor, sou adorador, eu sou isso ou aquilo. Mas eu tenho graves problemas com às vezes pessoas que sentam do meu lado. Eu tenho graves problemas muitas vezes com a pessoa, às vezes até do meu ministério, companheiro que fica ali na porta, que canta, que dança, com o membro que está aqui do lado: eu não sento ali porque eu não gosto daquele, e a gente acha que dessa forma o nosso louvor vai chegar aos céus. Não vai nunca. Não há possibilidades, não há maneiras disso acontecer. Problemas que nós temos dentro da nossa casa, não falamos um com o outro, não andamos juntos. E aí, quando nós nos deparamos com essa palavra que o Senhor diz: bem-aventurado é o humilde, pobre de coração, esses que herdarão o reino dos céus. Se você olhar diante desta palavra para o espelho hoje, você se caracterizaria como alguém que é pertencente ao reino dos céus? Você tem algo para acertar com alguém? Você tem algum problema que você precisa consertar? Existem pessoas que você conhece, que fazem parte do seu meio, da sua família, seja lá o que for, que você precisa se consertar, que você não tem falado, que você não tem agido junto, porque senão o nosso louvor não chega aos céus. O Senhor diz que o homem, se ele tiver qualquer problema com a sua esposa, e olha que ali a palavra está falando basicamente de relações, ele está falando ali basicamente de condições aonde, sabe aquela questão de todo dia você dormir, não conversa mais, não tem mais uma amizade, que eu não estou falando simplesmente de um problema corriqueiro, eu estou falando de pessoas que já não tem mais ambiente dentro de casa, e aí se põe a orar, o Senhor diz assim: essa oração não passa das nuvens, não passam. O Senhor diz lá em Samuel 15, 22, que Ele não tem prazer em sacrifícios, Ele tem prazer aonde? Na obediência. Um coração contrito não desprezará, ó Deus. Então a gente precisa entender que a vida com Deus, ela não é um faz de conta, ela não é uma história linda realizada nos estúdios de Hollywood, aonde tudo vai acabar bem, diferente do que ia acontecer. Não vai. Os meios, quer dizer, o fim não justifica os meios. Chegar lá no fim tudo vai dar certo. Não vai. Os meios para Deus são totalmente analisados, porque só será vencedor aquele que permanecer, que todo o meio caminhar de uma forma que o agrade. A Bíblia está repleta de expressões que mostram que isso é necessário, o esvaziamento, para depois vir o preenchimento, o derribamento, para depois vir a edificação, a nossa diminuição para que ele cresça. Em Lucas 2,34, não sei se vocês se lembram dessa passagem, onde Simeão, ele foi ao templo, pegou Jesus Cristo no colo, ainda quando Jesus Cristo era uma criança, um bebê, e ele diz o seguinte: eis que é posto para a queda e elevação de muitos. O aniquilamento vem antes da queda. Nós precisamos nos aniquilar, nós precisamos nos colocar no pó de verdade,
para que aí haja espaço para que Jesus Cristo entre. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele pegou a passagem e ele fez a seguinte referência, que Jesus Cristo diz o seguinte, que se você colocar o vinho novo no recipiente velho, por causa da fermentação ele vai estourar. É preciso você colocar o vinho novo no recipiente novo, madeira nova, que aguente. E muitas vezes nós estamos cheios de si, cheios de nossos pensamentos, e não há espaço para o Espírito Santo adentrar. Existem pessoas que muitas vezes elas não vêm pela escola dominical porque creem que não precisam mais. Eu não preciso mais. O que eu tenho já é suficiente. Aí eu lhe pergunto, como que Deus vai agir numa vida dessa? Como que o Espírito Santo, quando que um dia uma pessoa como essa, com esse pensamento, eu não vou porque não preciso mais, quando que ela receberá verdadeiramente a plenitude do Espírito Santo? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que Jesus Cristo, ele diz o seguinte, que as palavras que ele dizia não era dele mesmo. As coisas que ele fazia não vinha dele mesmo, era do Pai. Ele que era Deus, ele não usurpou a glória, ele não falou assim, não, sou eu sou o tal. Ele, sendo Deus, ele falou assim, eu faço através do Pai. Vocês querem ver um dos maiores motivos, uma das maiores coisas que mostram que não há humildade em nós? Quando nós não oramos. Pessoas que não oram não têm humildade. Sabe por quê? Porque creem que vão continuar sem falar com o Pai. Nós vamos ver mais para frente. Tem uma palavra que diz o seguinte, que Jesus Cristo, ele operava milagres, ele pregava, tudo que ele fazia. Quando ele terminava, ele se retirava e ia para o monte buscar a Deus, falar com o Pai, orar. Tinha acabado de realizar milagres. Se ele realizou milagres, é porque ele estava cheio do Espírito. E mesmo assim ele se retirava para ir buscar o Pai. E nós achamos que vamos viver nesse mundo que nós estamos sem buscar a Deus. É por isso que muitos de nós estamos sendo consumidos, destruídos, estamos sendo largamente absorvidos pelo mal, porque não buscamos a Deus, não temos um coração humilde, quebrantado, de falar, eu não posso sair de casa sem buscar o meu Deus. Se eu sair daqui de casa hoje sem falar com Deus, como que eu vou passar o meu dia? Se Jesus pensava assim, quem somos nós? Para na maior arrogância acharmos que poderemos passar um dia sem falar com Deus. Falta de humildade. Faz parte essencial do Evangelho o fato que a convicção do pecado sempre deve antecipar a conversão. Vejam bem, não existe a conversão sem a convicção do pecado. Não existe a transformação se eu encarar a realidade que eu sou um vil pecador. Não tem como o Espírito Santo me preencher se eu continuar cheio de mim mesmo. É impossível. Se não houver o esvaziamento, a humildade, a pobreza de espírito, nunca haverá o enriquecimento do Espírito Santo. Nunca haverá. O Evangelho nos condena antes de nos libertar. O Evangelho primeiro, ele diz, você é pecador, você erra, você é um adúltero, você é um brigão, você é alguém que rouba, você é alguém que mente, você é alguém que fala mal, para depois ele nos mudar.
Primeiro, o Evangelho nos mostra o nosso erro. Ele nos convence do pecado, para depois nos guiar na justiça e no juízo. É impossível nós levantarmos mãos santas sem antes colocar os joelhos pecadores no chão. É impossível eu levantar as mãos santas sem antes me colocar de joelhos no chão. É impossível isso acontecer. A primeira bem-aventurança nos dá a perfeita revelação da doutrina da justificação, onde aqueles que forem esvaziados e cheios pelo Espírito Santo se tornarão humildes e se tornarão herdeiros do reino do céu. Só há uma condição, só há uma maneira de eu viver todas as bem-aventuranças, é se eu passar pela primeira. É o primeiro crivo. É se eu sou humilde, se eu sou pobre de espírito. Se eu não for assim, as outras vão passar batido. Porque se eu não me esvaziar, o Espírito Santo não me preenche e eu não consigo viver o Sermão do Monte. Por isso, Jesus Cristo categoricamente colocou como primeira bem-aventurança: se esvazia. Larga todos os seus pensamentos mundanos. Abra mão daquilo que até hoje você achou que é certo. Porque tudo que é natural não é de origem divina, porque é caído. Todos nós, antes de termos Cristo, nós somos cheios de natureza, mas a natureza caída. Se nós não abrirmos os nossos olhos, se os nossos olhos não forem abertos pelo Espírito Santo, aonde Ele nos mostra onde nós estamos pecando, nunca iremos glorificar a Deus com a transformação da nossa vida. Irmãos, é necessário que seja falado novamente que não há maneira de ser o que Jesus relata aqui por nossas próprias condições naturais. Eu nunca vou alcançar sequer uma coisa de Jesus Cristo pelas minhas condições naturais. É impossível, porque se fosse possível, Jesus Cristo não precisaria ter morrido. Se fosse possível eu ser uma pessoa integralmente boa, Jesus Cristo não precisaria ter morrido. A morte de Jesus comprova que tudo em mim, como diz Paulo, e tudo em mim é mal. É pecaminoso, é errado. Por isso que nós somos totalmente dependentes de Jesus Cristo. Por isso que precisa existir uma total dependência de Jesus, porque senão eu vou incorrer em erros. Não vou conseguir chegar na vontade do Pai. Porque através da cruz eu consigo chegar no Santo dos Santos. Se não houvesse a cruz, eu não conseguiria passar do átrio. Não há possibilidades. Essa bem-aventurança condena logo de início a perspectiva que o considera um programa para o homem natural por imediatamente em ação. É impossível nós acharmos que isso que Jesus Cristo passou é um plano onde o homem natural pode pôr imediatamente em ação. Eu não sou cristão, achei legal as bem-aventuranças, vou seguir isso daqui. É impossível. É impossível. Não tem como. Porque é necessário a ação do Espírito Santo. É necessário o esvaziamento. Vamos verificar então o que esse versículo não quer dizer. Vamos analisar o que o versículo não quer dizer. Primeiro, ele não quer dizer que humildade é sinônimo de pobreza. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas pobres e falamos, não, é uma pessoa humilde. Pois alguns, até mesmo a Igreja Católica, ela se apossou desse versículo
para poder fazer aqueles retiros, aonde eles iam para os mosteiros, renegava tudo que tinham, porque eles criam que a pobreza de riquezas, eu estar me abstendo da riqueza, eu entro nesse versículo. Tanto que nós vemos um homem na Igreja Católica que ele disseminou essa ideia, que foi São Francisco. Já ouviram falar da ordem dos franciscanos? Que eles abrem mão de tudo? É porque eles creem nesse versículo que Jesus está falando o quê? Da pobreza material. E não é nada disso. Tanto que nós podemos ver pessoas pobres, que são pessoas cheias de arrogâncias, cheias de empáfia. Pessoas pobres que comem sardinha e arrotam caviar. Mas nós vemos pessoas ricas também, que não fazem diferença de pessoas, que têm uma certa humildade no coração. Então, em nenhum lugar da Bíblia Jesus condena a riqueza. Pode procurar. Você não vai achar em nenhum lugar da Bíblia Jesus condenando a riqueza. Ele condena o amor pela riqueza. Senão ele não teria feito Jó 2 vezes mais rico do que era. E antes disso não teria dito que Jó, o homem mais rico daquela época, era um homem humilde, bom de coração, amava a Deus, temente a Deus. Deus não condena a riqueza. Deus condena o amor pela riqueza. Segundo, também não quer dizer que em parte alguma da Bíblia é condenado essa riqueza. Por quê? Porque nós vemos que Jesus Cristo, ele foi enterrado por quem, gente? José de Arimateia, Nicodemos, homens que tinham dinheiro. E a palavra mostra que esses homens fizeram isso de bom grado. Eles fizeram isso, os próprios apóstolos abriram mão disso e eles foram fazer. E a Bíblia não os condenou. Então, uma coisa que nós vimos nesse versículo, que ser humildade não tem nada a ver com dinheiro. E em terceiro, o que também nós não vemos nesse versículo, não está sendo tratado nesse versículo, as atitudes do ser com o outro. Não está sendo tratado a minha atitude para com o outro, e sim a minha atitude para comigo mesmo. Ele está falando de mim, para comigo mesmo, porque o que a palavra diz? Que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. A minha atitude para com o próximo só vem depois de como eu me trato, como eu sou, como eu me tornei, aquilo que eu sou agora. Aí eu vou então me dirigir ao próximo. Então ele não está falando da sua atitude para com o próximo, ele está falando da sua atitude consigo mesmo. Na verdade, aqui encontramos a total separação do reino celestial e do reino mundano. Esse sermão do monte, as bem-aventuranças, elas fazem um rompimento total entre o que é mundano e o que é celestial. Por quê? Primeiro, que nós falamos, um ser normal, mundano, natural, não consegue seguir. Para seguir, somente aqueles que são cheios do Espírito Santo. E aqueles que são cheios do Espírito Santo, que agem conforme está aqui nesse Sermão do Monte, são as pessoas que fazem diferença neste mundo. Então, Jesus Cristo rompeu o natural e o sobrenatural na nossa vida, a transformação através do Sermão do Monte. O mundo nos diz em suas literaturas, palestras, no meio acadêmico e tudo mais, que a autodependência, a autoconfiança e a autoexpressão é tudo o que precisamos para vencer. Não é isso? Vocês já ouviram as palestras? Até mesmo os livros evangélicos, muitos deles são de autoajuda. Ei, levanta sua cabeça.
Ei, você precisa ser forte. Você precisa isso, você precisa aquilo. Você precisa ter uma autodependência, precisa ser confiante. Você precisa ter uma autoexpressão. Que para vencer este mundo devemos acreditar em nós mesmos. Não é isso que o mundo fala? Não, você precisa acreditar em você. Você precisa crer em você. Se você não acreditar em você, você não faz nada. Você precisa acreditar em você que você vai conseguir. Você precisa se olhar como grande. É isso que muitas literaturas, principalmente no mundo administrativo, né, no mundo do direito, contábil, é isso que conta. É isso que nós vemos. Você precisa crer em você. Por exemplo, se quiser ser um bom vendedor, devemos passar a ideia de autoconfiança, mostrar uma autoexpressão, devemos nos vestir como pessoas vencedoras, como empresários. Não é isso que as pessoas fazem? Sai como vendedor. Eu lembro que há muito tempo atrás eu fui vendedor de plano de saúde, na época que dava muito dinheiro vender plano de saúde. E eu já fiz a experiência. Eu ia de camiseta, as pessoas me recebiam de uma forma. Eu ia de terno e gravata, eu era recebido de outra forma. Por quê? Porque as pessoas estão olhando, elas estão fixados naquilo que você está demonstrando ser. Aí você chega com umas palavras um pouquinho rebuscadas, pronto, vendia. Vendia de boa, vendia muito. Mas quando eu ia só de camiseta, uma camisa normal, às vezes as pessoas nem me atendiam. Por quê? Por causa disso, porque nós olhamos para as pessoas vencedoras, nós olhamos para aqueles que são, né, o baluarte daquilo que nós enxergamos como vencedor. Nós olhamos para o Silvio Santos, com ternos maravilhosos, nós olhamos para o Roberto Justo, nós olhamos para aqueles homens lá do Senado, todo mundo de terno, e hoje você olha para a igreja. Olhem para a igreja. Eu gosto muito de ir ali na Conde de Sarzeda, ali agora, e até mesmo em outros lugares, tem moda evangélica. As lojas de moda evangélica. Como que é a moda evangélica para o homem? Aquele terno tudo riscado, aquelas camisas com gola de padre, aquelas gravatas cheias de cor, sapato de duas cores, prendedor a botoeira no punho da camisa, prendedor de gravata. É um verdadeiro, como eu posso dizer, uniforme. Aquela é a imagem do pastor vencedor, aquele que se parece com Roberto Justus, aquele que parece com Silvio Santos. É esse que nós vamos atrás. Por quê? Pela falta de humildade de achar que num culto como esse, Deus não vai falar. Deus vai falar aonde? Aonde tem aquelas pessoas rebuscadas, com roupas que parecem um vencedor. É assim que nós enxergamos hoje. E até no nosso meio, nós estamos vendo que nós encontramos isso. Veja o que Paulo diz de si mesmo, quando se deparou com Jesus Cristo. No livro de Filipenses 3, 4, 8. Olha só o que Paulo diz, irmãos. No livro de Filipenses 3, 4 até o 8. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. E na verdade,
tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória. Existem Bíblias que dizem, considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, Paulo hoje, ele seria como um presidente do Tribunal Federal de Juízes. Ele seria como um daqueles homens, ele era totalmente conhecedor da lei. Um homem totalmente culto, reto diante do pensamento fariseu, diante do pensamento judaico. Um homem que conseguiu carta de todo mundo para poder matar pessoas. Quando ele caiu na frente de Cristo, no livro de Atos, capítulo 9, ele falou assim: tudo isso é como esterco. Tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu sou, não vale nada. E esse é o nosso problema hoje. Porque nós achamos que somos alguma coisa sem Cristo Jesus. Nós achamos que vamos chegar em algo sem buscar o Espírito Santo. Nós achamos que é possível ser uma pessoa íntegra. Nós achamos que é possível angariar algo do Espírito Santo sem buscá-lo em oração. Irmãos, é a maior mordaça que existe na igreja hoje. É a falta de humildade. Porque nós achamos que não precisamos buscar a Deus para conseguir. Se Jesus Cristo, todos os dias, buscava o Pai, porque Ele dizia que tudo o que Ele fazia não era por si mesmo, era através de Deus, era através do Espírito de Deus. Imagine se nós conseguiremos fazer algo sem buscar esse Espírito Santo. É por isso que muitas vezes nós vemos a igreja, eu digo pessoas, no pessoal, não conseguindo atingir aquilo que quer. Empáfia espiritual, arrogância espiritual. Quem sou eu? Aliás, será que é preciso realmente falar com Deus todos os dias? Será que realmente é necessário eu arranjar tempo na minha vida para conseguir falar com Deus? Eu estou com um plano de leitura da Bíblia, 4 capítulos por dia. Você lê a Bíblia inteira, 4 capítulos. Você lê a Bíblia inteira num ano. Mas aí, eu tenho falado com pessoas, até no WhatsApp, gente, leia 4 capítulos por dia. Ah, não tenho tempo. Poxa, eu tento de todas as formas, não dá. Isso é falta de esvaziamento para ser cheio. Falta de humildade. Falta de pobreza de espírito. Porque eu não vou conseguir. Olha, irmãos, tem passagens na Bíblia que elas são emblemáticas. E nós passamos por ela como com um carro a 200 por hora. Nem vemos. Nem vemos. A palavra de Deus diz que sem Cristo nós seríamos consumidos. Só que como aconteceu com Ananias e Safira, que porque eu menti, eu morri, e hoje eu minto, eu falo mal, eu sonego, eu faço isso e aquilo e não estou morrendo, mas eu acho que nada está acontecendo. E por isso, vai passando. Ah, consegui passar um dia sem buscar a Deus, consigo passar o outro. Consigo falar que adoro sem ler a Bíblia? Ah, vou de novo levantar minhas mãos santas, sem antes dobrar meus joelhos pecadores no chão. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível ser um cristão sem buscar a Deus. Eu acho que é possível ser um cristão sem ler a Bíblia. Eu acho que é possível ser um cristão sem cumprir as ordenanças de Cristo. Eu acho que é possível as bênçãos correrem atrás de mim sem antes eu cumprir os mandamentos de Cristo. Hoje, eu acho que se eu receber a oração forte, tudo vai mudar na minha vida.
Por isso eu corro atrás dos pastores rebuscados, porque eles falam que são possuidores da oração forte, que eles pegam os seus ternos e jogam sobre a minha cabeça, e aí eu caio, pronto, tudo foi arrumado na minha vida. Que virtude tem, irmãos? No pastor que veio aqui esses tempos atrás, lá na Portuguesa, e ele fez assim, caiu todo mundo. Caiu todo mundo. Mas levanta o mesmo mentiroso. Levanta o mesmo safado. Levanta a mesma pessoa. Não é virtude você cair, se não levantar transformado. A virtude de quem se levanta transformado é porque caiu, enxergando o seu pecado, enxergando que nós não somos nada sem Cristo. Por isso que eu falei no começo, não somos nós que vamos analisar a palavra, nós seremos analisados em todo esse tempo pela palavra. Qual é a imagem que nós estamos passando? Mas o versículo 3, que nós lemos aqui, da bem-aventurança, traz um absoluto contraste com este pensamento. Tem um hino antigo que diz o seguinte: justo e santo é o teu nome, mas eu sou injustiça, vil, pecaminoso eu sou, mas tu és veraz e gracioso. Nunca neste mundo estas seriam declarações vistas como atitudes que devam ser tomadas ou ditas, e nem mesmo apreciadas por aqueles que querem ser vencedores. Nunca no mundo. Essa citação desse trecho, desse hino, é algo que o mundo diz que é um vencedor. Imagina você chegar numa entrevista de emprego e o seu novo patrão perguntar assim: você tem problema com horário? Não, de jeito nenhum, e nunca cheguei no horário na outra empresa. Você reconhecer nesse mundo quem você é, você nunca vai ser vencedor. Você chegar e falar assim: olha, eu tenho uma vaga para você, mas não vai ter jeito. Você vai ter que articular, você vai ter que mentir muitas vezes, você vai ter que dizer para as pessoas coisas que não são verdades. Você vai ter que fazer isso. Tudo bem, sem problema, eu preciso trabalhar. É isso que nós vemos no mundo. Por isso que Jesus rompeu. Jesus rompeu o natural com o sobrenatural. Hoje existe uma diferença de quem serve e quem não serve a Cristo. Existe essa diferença. Irmãos, hoje, se vermos de verdade, esta bem-aventurança não é bem vista e nem apreciada dentro da própria igreja. Sabia disso? Você ser humilde, muitas vezes, nos moldes da Bíblia, não é bem visto nem dentro da própria igreja. Por quê? Acabamos de falar. O pastor que chega de camiseta, fui uma prova viva disso. Fui pregar numa igreja lá em Mauá. Fui de trança. Não me deixaram subir no púlpito. Não, você não é digno de subir no púlpito. Pode ministrar, mas ministra daí de baixo. Uma igreja cheia, tinha o quê? Mais ou menos 200 pessoas lá dentro, né? Mais ou menos. E eu tive que ministrar ali de baixo, porque eu não era digno de subir no púlpito, porque eu estava de trança. Não fui nem recebido bem na casa de Deus.
Nem na casa de Deus fui recebido bem. Nem por educação. Já que chamamos, né? Não sabíamos como que era o cara, agora ele vai ter que subir, né? Vai ficar feio ele. Não quero nem saber. Vai ministrar daí de baixo mesmo, se quiser. A humildade, ela não é bem vista nem dentro da própria igreja. Vejam que o que é muito está sendo procurado é a personalidade dos pregadores. Sua autoconfiança, sua autossegurança e a autoexpressão. Muitas vezes o que menos tem importado na verdade a virtude citada aqui nesse versículo. Irmãos, um dia a minha esposa foi num congresso e aí ela comprou o livro do pastor. Aí falou assim: eu vou lá para ele assinar para mim, autografar. Entraram 2 homens na frente dela e falaram: não, daqui você não passa. Aí ela pegou e falou assim: não preciso disso não, eu não vim buscar ele, eu vim buscar Deus. Aí a Cláudia fala um pouquinho embaixo, todo mundo ouviu, falou: não senhora, vem aqui, vamos fingir uma falta de humildade agora, porque na verdade já mostrou que não existe humildade. Se você hoje quer chegar em Jesus Cristo, basta você se ajoelhar e falar: Senhor, estou aqui. Mas para chegar em certos homens, você tem que passar por seguranças, e homens de dentro da casa de Deus. E são esses que nós achamos que estão cheios do Espírito Santo. Eu digo sem medo de errar: se não houver o esvaziamento, não há o preenchimento do Espírito Santo. Irmãos, hoje olhamos para aqueles que procuram se impor. A promoção própria, ou o emprego às vezes de muitas fotografias. Você passa na frente das igrejas, o que está lá? A foto do pregador, não é isso? E você não vê nem um pedacinho do nome de Jesus. Venham, que este homem hoje vai te curar. Venham, que este homem tem a oração forte. Aonde Jesus falava assim: você foi curado? Fala para ninguém não, vai para sua casa. Fala lá para os da sua casa. Eu não quero nenhum mérito. Essa falta de humildade, pobreza de espírito, parece que se esvaiu da igreja de Deus. Está saindo pelos nossos dedos. E eu digo para vocês, irmãos, com todos os problemas que nós temos aqui na nossa igreja, você não vai encontrar isso aqui. Você não vai encontrar isso aqui. Você não vai encontrar aqui foto de pastores lá fora. Você não vai encontrar pessoas que você vai falar: estou precisando de ajuda. Ela vai falar: não, primeiro fala com o meu secretário. Você vai encontrar pessoas que você vai chamar à meia-noite e elas vão atender. Você vai ligar 1h e ela vai sair correndo para lá na sua casa. Dê valor àquilo que você tem, igreja. O que está lá fora muitas vezes é muito pior do que você tem aqui. Nós temos problemas? Temos. A casa do Senhor é feita de pessoas problemáticas. Você sempre vai encontrar problema. Mas nós não olhamos para aquilo que nós temos e buscamos nos ternos rebuscados. Buscamos nas vozes maravilhosas, na imposição, no falar grosso, no gritar. Venha que eu tenho a oração forte. E aí aquela oração aqui do fim do culto, a gente acha que não vai ter valor. É que as pessoas não estão testemunhando, mas as coisas estão acontecendo. As pessoas falam conosco: olha, depois daquele dia lá, eu fui curado. Nossa, eu consegui meu emprego. É que os irmãos não estão testemunhando, mas as coisas estão acontecendo nessa casa. Qual é o significado, na verdade? Qual é o verdadeiro significado de ser humilde?
Paulo diz em 2 Coríntios 4:5: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Não há nada em mim que vai favorecer a sua vida. Esse sermão aqui não pode ter nascido na minha inteligência. Se esse sermão não nasceu em Cristo e foi transpassado para mim para chegar em vocês, não tem valor. Eu não posso vir aqui e pregar a minha inteligência, a minha sabedoria. Eu tenho que pregar Cristo. Para isso tem que haver um esvaziamento de mim. Eu entender que tudo o que eu sei não interessa para a igreja. O que importa é o que Cristo põe na minha mente. O que importa para vocês, igreja, é que nós, quanto pastores, obreiros, que nós sejamos a despeito daquilo que nós temos. Irmãos, a humildade de espírito não é popular nem mesmo na igreja, nós já falamos isso, conforme acontecia antigamente e sempre deveria ser o caso. Olha a humildade que esses homens passam para nós. Os crentes precisam repensar acerca dessas questões. Evitemos aceitar as coisas pela aparência. A aparência nos engana. É preciso que tomemos consciência desde o início de que estamos dentro de um reino diferente de tudo quanto pertence a esse mundo presente e mal. Tudo em Cristo não faz parte, não está inserido, não tem nada a ver com este mundo. Nada. Pois bem, vamos ver o que significa. Para isso, preciso dizer mais uma vez que humildade nos moldes bíblicos não são as pessoas que conhecemos naturalmente, sem ser modestas, que não se impõem às outras, sempre se conservando em segundo plano. Muitas vezes, na verdade, são pessoas fracas. Sabe aquelas pessoas que uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim: eu não sou nada, eu sou o pior dos servos. Mas aquilo que ela diz não tem nada a ver com o que ela é. Sabe aquela mulher que fala assim: não, eu sou uma ótima mulher, sou uma boa dona de casa, eu sou isso, eu sou uma pessoa humilde. Pisa no calo para você ver. Pisa no calo. Sabe aquele homem que você olha e você fala assim: nossa, esse é humilde, não fala mal de ninguém, uma pessoa pacata. Mas entra no particular. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua mulher? E você começa a entrar e você fala assim: meu irmão, meu querido, isso que você fez não é certo. Você vai ver que a humildade acaba na hora. Quem você pensa que você é? Não te dou esse direito. Essa humildade terrena. A humildade celestial é aquela que Jesus, diante de Pilatos, ele falou assim: você só tem o poder que Deus deu. E aí ele falou assim: não, eu posso te livrar. E Jesus tinha todo o direito naquele momento, como foi lá no Getsemane, que ele falou: olha, se eu quiser eu posso pedir para vir aqui 12 legiões de anjos, e tudo será destruído. E Jesus, diante de todo o seu sofrimento lá no Getsemane, qual foi a frase de Jesus que ele não disse uma vez, ele disse 3 vezes: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu tenho que sofrer? Vamos sofrer, vamos bater na minha cara? Não bate. Vai arrancar minha barba com as mãos? Então arranca. Vão cuspir na minha cara? Vão me chicotear? Vão. Mas Senhor, seja feita a tua vontade. Muitas vezes não queremos abrir mão da nossa razão. Eu estou com a pior coisa é uma pessoa cheia de razão. É a pior coisa, é uma pessoa que está certa.
É a pior pessoa do mundo, é aquela que está certa, irmãos. É aquela que você chega para ela e você vai: não, eu estou certo. Eu não abro mão porque está certo isso. É aquela pessoa que vem em cima de você com todas as razões. Você não tem o que conversar, não tem o que debater. Mas aí de repente chega aquela pessoa como Pedro, quando foi escolhido por Jesus. Ele falou assim: Senhor, sai de perto de mim, eu não sou digno do Senhor. E aquele homem, centurião, que falou: Senhor, eu preciso que o meu servo seja curado. Jesus falou assim: tudo bem, vamos lá na sua casa. Ele falou: Senhor, olha, parafraseando, a minha casa é uma casa grande, sou centurião, sou bambambam, mas ela não é digna do Senhor. Não é. E aí quando nós pegamos muitas vezes pessoas como nós, cristãos, cheios da razão, irmãos, é difícil trabalhar. E você fala: irmão, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Mas por que eu tenho que fazer? Porque eu? Não dá para pedir para outro? Pessoas cheias da razão não têm o mínimo da humildade celestial. Se somos humildes de espírito, então não dependemos da educação recebida, nem da escola ou faculdade particular que frequentamos. Não, porquanto todas estas coisas constituem aquilo que Paulo tinha por perda. Paulo via tudo isso como empecilho, pois precisamos gozar de completa libertação de todas essas coisas, e todas elas precisam ser ausentes em nossa vida. Se colocar tudo à luz da vida dos apóstolos, veremos que eles, como já falamos, não anularam quem eles eram. Pedro, ele não deixou de ser aquele homem: vamos fazer. Tanto que um dia Paulo chegou diante dele e falou assim: Pedro, você está agindo aí diferente, cara, com os judeus, com os gentios, você tem que agir igual com os dois. Pedro pôs a mão na consciência e falou: você está certo. Você está certo. E Paulo falou assim: eu não quero mais Marcos junto comigo. Mas quando ele viu que Marcos se consertou, ele falou: não, manda trazer ele para cá. Manda trazer, ele voltou a ser um homem de Deus, traz ele para cá. Será que um homem, hoje como esse, abaixaria a cabeça e falasse: não, ele se converteu mesmo, ele mudou, traz ele para cá, ele vai de novo fazer parte de tudo isso daqui. Olha o que Paulo disse em Lucas 5,8: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Palavras de Pedro. Paulo, o homem sábio que era, pôs-se de joelhos quando se deparou com o Senhor, passando a dar a sua vida por ele e pelo próximo, mas nunca abriu mão de contrapor os hereges, os falsos profetas. Eu não estou falando aqui para nós anularmos quem somos, mas nós precisamos entender que quem nós somos nunca atingirá aquilo que Deus quer se não for através do Espírito Santo. Gideão nos dá também uma verdadeira aula de humildade, quando o anjo do Senhor chega até ele e ele lhe dá uma grande obra, e ele diz: não sou capaz, Senhor, não sou capaz. Ou o que dizer até mesmo de Jesus? Mateus 14:23, olha o que ele diz: feito isso, que a palavra diz a respeito de Jesus, feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Depois, essa palavra aqui está depois que ele operou milagres e curou e fez tudo o que ele tinha que ter feito. De repente ele fala assim: eu preciso do Pai, preciso buscar a Deus. E aí quando ele descia de novo do monte, cheio de poder, operava novos milagres. E também não crês tu, João 14:10, que diz assim, Jesus dizendo:
E também não crês tu que eu sou no Pai, que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Irmãos, vamos ficar de pé? Vamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, que nós somos, não tem nenhum caráter verdadeiro, divino, se nós acharmos que é através das nossas próprias mãos. Nós temos que verdadeiramente nos esvaziarmos de nós mesmos. Humildade, pobreza de espírito, para que Cristo possa operar. Só seremos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons obreiros, bons pastores, bons seja lá o que for. Só seremos verdadeiramente cumpridores se nós olharmos para cima e falarmos: Senhor, tudo está nas tuas mãos. Ser humilde de espírito é o ser que se esvaziou de todos os seus favorecimentos naturais para ser conforme a vontade de Deus. Isso é ser humilde de espírito. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não quero nunca mais me esquecer dessa frase, Senhor. Que não adianta eu levantar as mãos santas sem antes ter jogado os meus joelhos pecadores no chão. Senhor, meu Deus, eu lhe peço que nos ajude, Pai, é difícil. O próprio apóstolo Paulo diz: maldito homem que sou, pecador, neste corpo falho. Eu quero fazer o bem e não consigo, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo eu já fiz. Mas ele termina dizendo: quem me livrará deste corpo de morte? E aí o Senhor o revela: somente através de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, nos perdoa por todas as vezes que temos entristecido o Senhor, pelas nossas empátias, nossas arrogâncias, de acharmos que podemos passar um dia sequer sem o Senhor, que possamos passar um dia, podemos ser crentes sem ler a Tua Palavra, que podemos ser crentes sem buscar o Senhor, que podemos realizar prodígios, maravilhas, ganhar as pessoas, ganhar o mundo, ganhar as nações, sem buscarmos o Senhor. Nos perdoa, Deus, nos ensina a sermos humildes de coração, pobres de espírito, nos ajuda, fala conosco, Pai, que venhamos, ó Pai, ser conforme a Tua vontade. Senhor, nos abençoa, nos livra e nos guarda de todo mal, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, igreja, aplauda o Senhor.